Bom dia, amado. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua manhã poderosamente. Hoje é sexta-feira, mais uma manhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra com você. Todas as manhãs, como nós temos feito, que você seja fortalecido, renovado, que você creia nas promessas de Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre fé e hoje é qual o tamanho da tua fé. Amém? Nós sabemos que tem muita gente por aí pregando, ensinando e até cantando a respeito de fé. Mas o que é fé? É uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé, irmão, é um total sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja tipo de evidência que comprove a veracidade da proposta em causa, né? A palavra fé, ela aparece 250 vezes na Bíblia, sendo que a fé aparece uma única vez no Antigo Testamento, que fala em Abacuque 2,4, o justo viverá de sua fé, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse lá em Romanos 14:23, tudo que é feito sem fé é pecado. E a palavra de Deus fala em Hebreus 11:1-3 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, se sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, né, e que aquele que se aproxime de Deus, que creia que Ele é galardoador daqueles que buscam nele e esperam. Amém? Então eu preciso te perguntar, será que existe uma pequena fé, uma grande fé, ou melhor ainda, será que é impossível medir a fé de uma pessoa? Hoje eu quero falar sobre isso, né? Qual o tamanho da nossa fé? Quando alguém te diz que tem fé em Deus, que tamanho será essa fé? Grande, pequena, constante, conforme a circunstância? A fé é comparada como um grão de mostarda, né? Lá na parábola do capítulo 17 de Lucas fala isso, né? Jesus conta a história, né? E ele fala que a fé é comparado ao tamanho de mostarda, porque se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos esse monte passa daqui para lá e ele vai passar, né? Então, nós precisamos crer, né, que a fé é algo sobrenatural, como um grão de mostarda para realizar o impossível, né? Então, meu querido, minha querida, nessa manhã, que nós possamos ter uma fé como um grão de mostarda, que cresce, é um pequeno grão que é semeado, é o menor de todos os grãos, mas depois de semeado, ele cresce, ao ponto de se tornar uma hortaliça que até as aves do céu vêm se aninhar debaixo dessa sombra. Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, porque tem que ser crescente. É conforme colocarmos nossa fé em prática, conforme exercitarmos a nossa fé, ela vai crescendo até atingir o resultado. A fé é como uma semente que se planta hoje para colher amanhã. Quanto mais você aplica a sua fé, mais ela cresce como um grão de mostarda. E o grão de mostarda, que é a nossa fé, quando plantado no nosso coração, deve crescer, 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 até se tornar uma fé madura, fruto de intimidade com Deus, né? A questão não é ter fé grande e estática, também não é ter fé que crê cegamente em si mesmo ou que determina tudo, que não aceita nada. A fé com grão de mostarda é aquela que cresce com intimidade com Deus, madura, submissa à vontade de Deus. Amém? Que seja a diferença na nossa vida, meu querido, né? Que o mundo inteiro possa ver, né? Não andar em doutrina, em bons costumes, obedecendo, né? Ser ofertante, ser dizimista, tendo obrigações, mas ir além. É uma fé, querido, que faz você ficar inabalável diante das circunstâncias, diante do problema, né? Uma fé que faz você saltar muralhas, né? Crer,
no impossível, olhar através daquilo que você está vendo. Existem momentos na nossa vida que nós, às vezes, temos a sensação de estarmos sozinhos, parece que Jesus escondeu, né? Não está vendo a nossa situação, né? Mas Jesus ainda continua na nossa vida, Ele ainda está na polpa do barco, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não ouve sua voz, mesmo quando você não sente a presença do Senhor, Ele ainda está contigo. Amém? E a nossa fé é provada. Amém? E eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da prova que você suporta? A prova exercita nossa fé e nos faz entender o propósito e os planos de Deus, além de manter viva a nossa esperança quanto ao cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Amém? Então, sua fé é pequena, grande e suficiente, a sua fé é uma fé provada. Que a sua fé possa ser como um grão de mostarda, que após ser plantada vai crescendo, crescendo e dar frutos. Assim como os pássaros fazem um ninho debaixo de um ninho, né, no pé de mostarda, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho irão chegar até a presença de Deus pelo seu testemunho de fé, por sua fé estar constante em crescimento, em nome de Jesus. Amém? Fortaleça sua fé no Senhor sempre e permaneça inabalável diante das circunstâncias, declarando a promessa de Deus sobre a sua vida e vendo a vitória dia a dia. O Senhor não tirou você do reino das trevas, te trouxe para o reino da luz, para te fazer um perdedor, frustrado, mas Ele te chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a nossa fé, ela é provada, Senhor. E a tua palavra, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, Senhor. Oh Deus, o menor grão, Senhor, da face da terra. Mas que quando plantado, cresce, cresce e se torna uma árvore maravilhosa onde os passarinhos vêm se abrigar, Senhor. Por isso, Pai, que nós possamos fazer a nossa fé crescer como um grão de mostarda, dia a dia, não olhando para a situação, não olhando para as circunstâncias, tirando os olhos, Pai, das pessoas, tirando os olhos dos nossos problemas e dificuldades em nossa luta, mas colocando os olhos no Senhor, autor, consumador da nossa fé em Jesus Cristo, Pai. Queremos permanecer inabaláveis e resistir ao dia mau das nossas vidas, Senhor. Por isso nos guarda, nos cobre, nos direciona, Senhor, para que nós possamos cada dia crer e fortalecer a nossa fé no Senhor, Pai. Uma fé que move montanhas, uma fé que faz toda a diferença na minha vida, na vida daquele que crê, para que outras pessoas possam também ser, Deus, ministrados através da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje estaremos 20 horas na campanha Colhendo Promessas. Eu espero você. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.